Shalom Haverim ve Haverot. Olá meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui mais uma vez para mais um estudo. Hoje eu quero analisar um vídeo feito pelo Fábio Sabino, professor Fábio Sabino. Fábio Sabino que tem um canal na internet, aqui no YouTube, e ele tem postado há algum tempo os vídeos fazendo críticas, tecendo críticas ao texto bíblico, defendendo o ponto de vista dele com relação ao texto bíblico. Eu, para falar a verdade, concordo com muita pouca coisa que ele fala, mas como meu canal não é um canal de apologética, não é um canal de debates, eu também não sou muito chegado em ficar debatendo, então acaba que eu quase praticamente que não analiso e não acabo expondo os erros dele aqui, ok? Mas esse foi um vídeo que me chegou essa semana e eu fui assistir. E eu não gosto de ficar assistindo essas coisas exatamente porque aí eu tenho muita coisa para fazer, estudos da faculdade, tudo, a gente vive uma correria muito grande, quem estuda teologia sabe. E aí eu fui assistir o vídeo dele e aí eu peguei aqui algumas perguntas que ele faz, que ele elencou lá no vídeo dele. E eu quero comentar essas perguntas dele, eu quero falar um pouco sobre aquilo que ele comenta. Eu vou deixar o link do vídeo dele na descrição. Eu peço que você que ainda não viu, olhe o vídeo dele para que você possa, então, entender os meus argumentos, entender o que ele está falando, tá certo? A primeira crítica que o Fábio Sabino faz à questão que ele levanta, ele comenta o seguinte: se Deus escreveu os 10 mandamentos, se o Eterno escreveu os 10 mandamentos, por que ele não escreveu os mandamentos, não escreveu a lei dele antes da lei de outros povos? E ele cita, por exemplo, o Código de Hammurabi, o Código de Hammurabi lá, as leis, que inclusive tem muitas semelhanças com as leis, com a aliança mosaica, com o Código da Aliança contido na Bíblia hebraica. E aí ele faz essa questão. Bom, essa questão é uma questão que eu vejo de forma bem simples, não vejo por que todo o alarde que ele faz. Primeiro, nós temos que ter em mente o seguinte: quando Deus escolhe Israel, quando ele chama Abraham, e ele diz para Abraham Avinu, Abraão nosso pai, que ele faria de Israel uma grande nação, ele faz essa promessa. Na sequência, se não me falha a memória, ali já em Gênesis 13 a 16, ele já vai avisar: olha, vocês vão se tornar escravos, vocês vão passar aí por um tempo no cativeiro e tal, uma referência ao cativeiro egípcio. Creio eu que ali os 430 anos, o período de perseguição começa com o nascimento de Isaac. Eu tenho um vídeo sobre isso no meu canal, vou deixar o link aqui também. Bom, uma vez que o povo desce então com Jacó mais tarde, então na minha perspectiva teria sido 215 anos antes do povo se tornar escravo propriamente dito no Egito e 215 anos no Egito. No link do vídeo que eu vou deixar aqui eu falo sobre isso. Então o povo desce para o Egito. Posteriormente, então no final do cativeiro, o povo é liberto e o povo é guiado por Moshe Rabbeinu até o pé do Monte Sinai. É guiado por Moisés até o pé do Monte Sinai. É no pé do Monte Sinai, aos pés do Monte Sinai, que Deus vai tomar Israel como nação, que o Eterno, Hashem, toma Israel como nação. Até aquele momento ali, ele não havia desposado Israel. E é interessante porque lá em Shemot, em Êxodo 6, quando Deus chama a Moisés, e no capítulo 3 também, quando ele vai chamar Moisés, ele diz lá, ele faz menção à aliança que ele fez com Abraão, ou seja, o motivo dele estar libertando o povo é a aliança abraâmica, ou seja, ele faz menção da aliança com Abraão, a promessa que ele fez a Abraão. É interessante então que o povo vai ser liberto do Egito por conta da aliança abraâmica. Deus se lembra da aliança abraâmica, e claro que Deus não se esquece, essa é apenas uma forma de se expressar do texto hebraico, tá certo? Bom, então o povo sai, Êxodo capítulo 12, verso 38, diz que sai um misto de gente, de fato saiu muita gente, e de fato a Torá ainda nos diz, no livro de Devarim, no capítulo 1, verso 8 e verso de 8 a 10, lá que Moisés disse que quando ele pede a ajuda, ele pede os 70 anciões, é porque o povo tinha se tornado muito numeroso, muito grande. Há uma referência clara à promessa feita a Abraham no capítulo 15 de Êxodo, de Gênesis, quando ele diz a Abraão: Abraão, sai e olha
a tua descendência será como as estrelas do céu. Então, foi uma promessa feita, e de fato o povo se tornou numeroso, o povo sai do Egito, chega na presença do Monte Sinai, e é na presença do Monte Sinai que Deus desposa Israel, e então toma Israel para si. Ele faz o convite de aliança a Israel, e diz, olha, se vocês quiserem, vocês vão ser o meu povo de propriedade peculiar. Então o povo aceita entrar nesse relacionamento de aliança. Então, de fato, aí agora que o povo aceita a aliança, Deus dá as suas leis para Israel. Então Deus só dá as suas leis a Israel posteriormente a de outros povos que já existiam anteriormente, porque Israel de fato se torna um povo e é desposado e é tomado num relacionamento com o Eterno depois do Êxodo, ok? Então, biblicamente, seguindo a cronologia bíblica, o pensamento bíblico ali da Torá, isso é muito simples, não tem por que fazer todo este alarde, ok? Segundo ponto que ele levanta é o seguinte, ele pega Êxodo 24, verso 12, e ele pergunta como que coube os mandamentos. Então ele diz assim, se foram os 10 mandamentos, ou 10 palavras que foram escritos, que foram escritos em tábuas de pedra, nós temos alguns problemas. Então ele vai trabalhar aqui para o que seria para ele alguns problemas, e ele destaca Êxodo 24, verso 12, que diz assim, então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Veja, então aqui ele diz assim, aqui está dizendo que Deus deu lá a lei e os mandamentos em tábuas de pedra. Como que coube tudo isso nas tábuas de pedra? Segundo, ele indaga também, aqui um pouquinho antes ele indaga, ou na sequência, que em Êxodo 24, verso 4, ele diz assim, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã e tal. Então ele diz assim, que palavras foram essas? Porque se Moisés escreveu todas as palavras, que palavras foram essas? E coube todas leis e mandamentos nas tábuas. Segundo ele, o que teria que caber nas tábuas é aquilo que está desde Êxodo 20 até Êxodo 24. Veja, primeiramente ele já comete um erro aqui, porque a aliança mosaica ela não começa no capítulo 20, ela começa no capítulo 19. Então o código da aliança começa no capítulo 19 e se estende até o capítulo 24. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre a aliança mosaica que eu deixarei o link aqui na descrição também. Porque nessa questão da aliança mosaica, Moisés faz 4 viagens, das quais eu não vou comentar agora. Ele vai e volta. Não vou comentar agora porque senão o vídeo ficaria muito longo. Então assista esse vídeo, já está pronto. Eu vou deixar o link na descrição, tá certo? Então ele levanta essas questões. Bom, primeiro ponto. O que Moisés escreveu? Provavelmente nós podemos, e com certa segurança, podemos afirmar que não foram as 10 palavras mencionadas em Êxodo 20. Diga-se de passagem, em Êxodo 20, as 10 palavras elas não foram escritas, elas foram pronunciadas. Por quê? Se nós olharmos Êxodo 19, nós vamos perceber que Moisés leva todo o povo na presença do Monte Sinai. Verso 16 e 19 do capítulo 19 diz que eles chegaram ao pé do Monte Sinai e Deus falou com eles, o Eterno falou com eles. Assim também diz no verso 18, então o povo ouviu as 10 palavras. Então provavelmente o que Moisés escreveu e o que Moisés falou para o povo, que está sendo referido em Êxodo 24, verso 4, não foram as 10 palavras, não foram os 10 mandamentos. Bom, segundo ponto, que é mais problemático e mais difícil de se falar, é Êxodo 24, verso 12. E para mim aqui o Sabino ele comete um deslize, se podemos dizer assim, porque ele cita Êxodo 24, verso 12, de uma forma muito simplória.
Veja, existe um problema aqui na tradução desse texto bem complicado. Esse problema eu vou citar os teólogos e vou deixar na descrição do vídeo as referências dos teólogos que eu estou citando. Mas no comentário de Jerônimo é citada a problemática porque nós podemos ter uma posição aí dos sinais massoréticos. E aí eu já vou um pouco mais para o lado daquilo que Caio Delite comenta, que eu já vou entrar ali, que ali não se traduziria aqui tábuas de pedra, vírgula, lei e a lei e os mandamentos, mas sem tábuas de pedra. Esse vav aqui que é traduzido pelo um e seria traduzido melhor como isto é. Pode ser traduzido assim, exegeticamente, sintaticamente falando. A gramática hebraica e a sintaxe do texto suportam isso. Também nós podemos levar em conta, e eu vou citar a tradução que eu fiz aqui então, que diz assim, isso. E disse Yahweh a Moisés, sobe a mim, né? Isso, sobe a mim, ao monte e permanece lá. E te darei tábuas de pedra. Aí, isso poderia ser traduzido assim. Tábuas de pedra. Nós temos então aqui um sinal massorético em cima de tábuas de pedra, né, que é o Révia, que então seria uma vírgula, que é um sinal disjuntivo. Nós teríamos então Verratorá, e aí nós temos outro aqui, que é o Satash, tá? Eu não vou me lembrar exatamente o nome desse sinal agora no momento, mas ele é um sinal disjuntivo também, portanto teríamos mais uma vírgula e a Torá, e depois nós teríamos Mitzvah, isso, e nós teríamos o Zakef aqui em cima, que é outro sinal disjuntivo, portanto nós teríamos 3 vírgulas, então seria tábuas de pedra, a lei, vírgula, e os mandamentos, e vírgula de novo. Na tradução que ele cita lá, não tem a vírgula depois de mandamentos. Ficaria e os mandamentos que escrevi. Só que, segundo a Massorá, tá certo? Segundo o texto massorético, tem uma vírgula depois de mandamentos. Nessa tradução, que seria a tradução levando os sinais massoréticos ao pé da letra, sem fazer uma interpretação exegética, ficaria tábuas de pedras, vírgula, a lei, vírgula, e os mandamentos, vírgula, que escrevi para os instruir. De forma que, se nós pegarmos então aqui a pronome relativo que liga as duas orações e faz referência a algo que veio anteriormente. Então esse pronome relativo aqui que, ele poderia, ou o qual poderia ser traduzido, ele poderia fazer referência tanto a tábuas de pedra, quanto a lei, quanto a mandamentos. Ok? Quando diz assim, que escrevi, poderia fazer referência a esses 3 que vêm anteriormente. Ok? Então, seria, nesse sentido, seria isso. E aí nós não teríamos 100% de certeza ao que se refere. Pela revelação bíblica posterior, se nós pegarmos Êxodo 31:18, se não me falha a memória, que diz que o Eterno escreveu nas tábuas com o seu próprio dedo, então seria uma referência às tábuas. Ok? Mas vamos deixar em aberto, não vamos bater o martelo. Por exemplo, Humberto Cassuto, um grande erudito judeu, em sua tradução, e aí eu já vou concordar um pouco mais com Humberto Cassuto, embora eu não bata o martelo, e eu vejo que esse texto ele é um texto que precisa ser analisado com mais detalhes, então eu não vou ser dogmático no que tange a esse texto, mas eu quero demonstrar que a forma como o Sabino expôs o texto, ele expôs de uma forma muito simplória, ele reduziu a problemática, ou seja, expôs de uma forma muito simplória. Então, o Cassuto, o que ele sugere? Quando nós pegamos aqui, e dar-te-ei tábuas de pedra, esse vav aqui, em vez de ser tábuas de pedra, vírgula, e a lei, este vav seria traduzido isto é, a lei. Ok? E os mandamentos.
Caio Delite, que é um grande linguista, ele segue a mesma direção, só que ele também trabalha com, isto é, a lei com mandamentos. Ou até eu estava conversando com o Uroshi Sérgio Monteiro, e ele falou que viu um tradutor traduzir por também a lei de mandamentos. Essa tradução do VAV, ambas essas traduções do VAV, elas são possíveis. Ok? São possíveis sintaticamente se nós fizermos uma análise exegética detalhada. Eu estou trabalhando em cima disso, provavelmente eu vá fazer um texto, um vídeo posteriormente, talvez até escreva um texto para o blog do canal mais detalhado sobre este texto. Eu estou tentando fazer contato com o professor Edson de Faria Francisco, com o Pedro Renzi, e que são pessoas que trabalham com a Massorá, e eu quero discutir um pouquinho isso com eles, ver a opinião deles a respeito disso, então poder aí conversar com essas pessoas. Porque esse VAV pode ser traduzido como isto é. De fato, então, se nós traduzirmos como isto é, nós não teríamos, então, lei e mandamento sendo escritos nas tábuas de pedra, e sim a lei. Seria uma referência aos mandamentos, ok? Então, assim, não vou bater o martelo referente a esse texto, mas estou adiantando para vocês que existe uma problemática bem grande, sintática, que grandes eruditos como Caio Delite, como Humberto Cassuto, como Nahum Sarna, Jerônimo, e poderia citar outros que eu consultei aqui, não batem o martelo quanto a isso, e eles alertam de um problema sintático que existe nessa tradução e que precisa ser trabalhada com mais carinho e com mais detalhes. Então, assim, a meu ponto de vista, o Sabino errou ao ser simplista em citar esse texto, ok? Bom, vamos lá. Próximo ponto que ele elenca, ele pergunta assim, quem escreveu os mandamentos? E a indagação dele surge em torno deste texto de Êxodo, que é Êxodo 34, 28, eu quero convidar você a ler comigo. Êxodo 34, 28 diz assim: E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras, ou em outras traduções, os 10 mandamentos. Veja. Aqui, o Sabino ele vai argumentar o seguinte. Bom, aqui está dizendo que Moisés escreveu os 10 mandamentos. E aí depois ele explica, e nesse ponto ele está correto, que o que Moisés teria escrito é o que vem anteriormente, que seria do verso 10 até o verso 27. Isso está correto, do verso 10 até o 27 Moisés escreveu. Só que ele diz o seguinte, essa citação, ele escreveu sobre as tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras, os 10 mandamentos, segundo ele, seria uma adulteração do copista. O texto não seria confiável nesse sentido. Veja, se nós irmos, por exemplo, ao aparato crítico da Bíblia Hebraica, Estudo e Gartência, por exemplo, e nós pegarmos, de fato, existe variante textual. Só que a variante textual se dá, por exemplo, aqui, nós temos uma variante... Opa, peraí que eu peguei o texto errado. Nós temos uma variante no início, porque nós temos Vayeri Shan. Vayeri Shan. Nós teríamos uma variante em Shan, que na Septuaginta está Moisés, ok? E nós teríamos uma em In, que é com, que seria in, né, em hebraico seria com em português, porque a tradução aqui ficaria como e foi para lá, né? E foi para lá com Yahweh. E no caso aqui, esse in que seria com Yahweh aqui, então seria segundo uma variante aqui, se não me falha a memória, do Pentateuco samaritano, estaria Lepanai. De fato, Lepanai poderia ser traduzido diante de, perante ele, ou seria Moisés perante o Senhor, perante Yahweh. Poderia ficar essa tradução se nós acompanhássemos essa variante textual, ok? Mas nós não temos variante textual na segunda parte.
ok? Nós não temos variante textual nessa parte. E ele escreveu sobre as tábuas. Nós não temos variante, é isso. Aparentemente tem um problema aqui. Que problema seria? Ele escreveu, Moisés escreveu o quê? Moisés escreveu os mandamentos? Bom, primeira coisa, que tanto o Humberto Cassuto em seu comentário de Êxodo comenta, e o Caio Delite também, e foi algo que eu percebi logo ao ler o texto em hebraico, que é, o verbo escreveu, ele está na terceira pessoa, masculino singular. Ele. E ele é indefinido aqui. Olhando só pelo texto, parece que foi Moisés, mas também está indefinido. Não dá para dizer que foi Moisés também afirmar, bater o martelo com base nesse único texto aqui, que foi Moisés que escreveu os 10 mandamentos. Nesse sentido, qual a observação que esses eruditos fazem? Se nós olharmos para o verso 1 de Êxodo 34, diz assim: então disse o Senhor a Moisés, lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Ou seja, o Eterno diz para Moshe Rabbeinu, lavra 2 tábuas que eu vou escrever nelas. Então, o que esses eruditos pensam, e eu também penso, que quando nós olhamos para o verbo escreveu aqui na terceira pessoa, masculino singular, ou seja, ele está indefinido no texto, essa terceira pessoa aqui se refere ao próprio Eterno que escreveria a lei. De forma que a tradução fica assim: e foi para lá com Yahweh, se referindo a Moshe Rabbeinu. 40 dias e 40 noites, pão não comeu e água não bebeu. E ele escreveu sobre as tábuas as palavras da aliança, 10 palavras. Ou seja, Moisés teria então escrito do verso 10 até o verso 27, Moisés teria escrito o que veio anteriormente, e ele na sequência, como relata o verso 28, ele vai e fica 40 dias lá com o Eterno, 40 dias e 40 noites com o Eterno. E nesses 40 dias e 40 noites, então, em algum determinado momento, o Eterno escreve as palavras da aliança, ok? É plenamente possível, uma vez que está na terceira pessoa, está indefinido, e o verso 1 fez referência que era o Eterno que escreveu, então foi o Eterno que escreveu. De forma, então, que, com todo respeito ao Sabino, as críticas que ele faz ao texto bíblico, para mim, ele comete 2 erros cruciais. Primeiro, de levar de forma simplória um texto que é problemático, ok? Um texto que tem uma sintaxe difícil, não é um texto tão fácil de se resolver. Grandes eruditos e linguistas como Caio Delite já observaram Jerônimo, já observaram a dificuldade de trabalhar esse texto. Humberto Cassuto, que é um grande erudito judeu, também o Nahum Sarna, e também de afirmar que esse foi um acréscimo do copista aqui, por isso o texto não seria confiável. Eu particularmente não vi nenhuma variante textual, e ainda que tivesse uma variante textual, isso é passivo de se discutir e tentar se resolver o problema, ok? Então, assim, ele faz críticas e levanta uma problemática que na verdade não existe. Essa é a grande questão. Então, com todo respeito ao Fábio Sabino, ele levantou uma problemática que na verdade não existe, e o único texto que de fato teria um problema aqui, que seria o mais problemático para se traduzir a si mesmo, se teria uma resposta plausível, pelo menos em parte, ele levou de uma forma muito simplória. Ou seja, as pessoas que não conhecem de hebraico escutam esse tipo de discurso e são facilmente levadas por esse tipo de discurso. Então, basicamente seria isso. Esse vídeo não é um vídeo de discussão, muito pelo contrário, eu analisei e simplesmente achei interessante aqui comentar, tá certo? Não é uma provocação nem nada. Também não vou ficar discutindo por aqui com ninguém, porque a minha ideia não é o viés do meu canal, tá certo? Lehitraot, até a próxima.